Quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Você lembra quem fazia isso? Era o Silvio Santos, que morreu recentemente. Quem quer dinheiro? Afinal de contas, quem é que não gosta de dinheiro? Eu gosto de dinheiro, você gosta de dinheiro, nós gostamos de dinheiro. Agora, aonde é que está o problema? É sobre isso que eu quero conversar com você. Vai ser uma reflexão profunda, interessante. E eu quero dar para você aqui pelo menos 7 considerações importantes sobre como não se deixar dominar pelo amor ao dinheiro. Lembra do que Paulo escreveu? O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Jesus, em Mateus capítulo 6, verso 24, disse assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. O versículo que nós vamos refletir sobre ele está inserido no Sermão da Montanha, como nós temos falado aqui, que é um dos sermões mais, completo de todo o Novo Testamento. Deixa eu repetir. É o sermão mais completo de todo o Novo Testamento. E para que a gente possa compreender esse texto em que Jesus fala sobre 2 senhores, nós vamos abordar aqui alguns pontos importantes, considerando aspectos históricos, geográficos e teológicos. Vamos pensar um pouquinho sobre nesse aspecto histórico-cultural, quando Jesus ensinava sobre nós não podemos servir a Deus e a Mamon, que é a representação de toda a riqueza, do dinheiro. Jesus pregava em uma sociedade onde a servidão e a lealdade eram conceitos bem compreendidos. Na Palestina do primeiro século, era comum que as pessoas tivessem que escolher entre servir a diferentes senhores ou mestres. A ideia de que ninguém pode servir a 2 senhores ressoava profundamente em uma cultura onde o compromisso era uma questão de sobrevivência. Servir 2 senhores significava, inevitavelmente, negligenciar um deles. Jesus usa esta realidade cultural para ilustrar a impossibilidade de dividir a lealdade entre Deus e as riquezas, Mamon. Jesus está dizendo, não é possível servir a Deus e as riquezas e a Mamon. Assim como os ouvintes de Jesus entendiam que a lealdade a 2 senhores era impossível, nós também devemos refletir sobre as áreas de nossas vidas onde podemos estar divididos. Devemos identificar e renunciar a qualquer coisa que comprometa a nossa relação com Deus, comprometa o nosso relacionamento com o Espírito Santo. Isto significa avaliar onde estamos dedicando o nosso tempo, a nossa energia, os nossos recursos e reorientar essas áreas para que Deus tenha primazia. Lembra que na reflexão passada eu falei sobre colocar Deus em primeiro lugar. Jesus disse, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Mas Josué, o que é Mamon? Mamon é a personificação das riquezas. Sim, Mamon é a personificação das riquezas. Mamon é um termo aramaico que personifica a riqueza ou dinheiro. Sabe, no Novo Testamento, Mamon é retratado como um ídolo que compete com Deus pelo coração do homem. Um ídolo que compete com Deus o coração do homem. Teologicamente, a riqueza não é necessariamente má, mas Jesus adverte que ela pode se tornar um Deus falso, exigindo devoção e prometendo segurança
ilusória e prometendo segurança ilusória. Eu já vi isso acontecer. Eu vejo sempre isso acontecer. Pessoas que, enquanto não tinham dinheiro, enquanto não eram ricas, elas tinham uma postura, um comportamento e uma maneira de se relacionar, até mesmo com a própria família. Depois que se tornaram prósperas, que enriqueceram, elas mudaram totalmente a forma de se comportar, de se relacionar com Deus e com as pessoas. Essa personificação de Mamon como um senhor é uma maneira de Jesus enfatizar que a busca desenfreada por riqueza é uma forma de idolatria. Ah, Josué, então é pecado ser rico? É pecado ser próspero? É pecado buscar crescer financeiramente? Não! Jesus está falando quando a riqueza, o dinheiro, a prosperidade assume o seu coração como um ídolo, como um Deus, entre aspas. Em nossa cultura contemporânea, e você sabe do que eu estou falando, a busca por riqueza é extremamente exaltada. Devemos examinar como o dinheiro e os bens materiais influenciam nossas decisões diárias. Uma prática concreta seria redefinir nosso comportamento e nosso tempo de forma que reflita uma confiança genuína em Deus como nosso provedor e em vez de uma dependência materialista. E aqui está o problema, gente. O materialismo, certo? O materialismo, depender exageradamente dos bens, do dinheiro. Podemos também adotar um estilo de vida mais simples, priorizando valores eternos, em vez de acumular riquezas temporárias. O terceiro aspecto que eu quero refletir com você é a geografia espiritual entre o reino de Deus e o reino do mundo. Geografia espiritual entre o reino de Deus e o reino do mundo. Geograficamente, a Palestina estava situada entre grandes impérios e rotas comerciais, tornando-a um ponto de contato entre diferentes culturas e riquezas. Isso criou uma tensão constante entre o desejo de prosperidade material e a devoção espiritual. Jesus, ao pregar sobre o reino de Deus, coloca seus ouvintes diante de uma escolha: viver para o reino eterno de Deus ou para o reino passageiro deste mundo. A geografia da região, com a sua exposição e influências estrangeiras, pode ter intensificado essa luta espiritual entre a devoção a Deus e a atração pelas riquezas. Veja só, era uma área comercial, onde havia um grande movimento de pessoas e de comerciantes vindo de diversos países, e a possibilidade de ganhar muito dinheiro era real. Aí Jesus disse: agora vocês precisam fazer uma escolha, ser um obcecado pela riqueza, tornando-a o seu próprio Deus, ou buscar a Deus e depender que Ele é um Pai que cuida de nós. Cada um de nós vive em um contexto onde as influências do mundo materialista estão constantemente presentes. Devemos cultivar um senso de pertencimento ao reino de Deus, mesmo enquanto vivemos no mundo. Isso pode ser feito através de práticas espirituais como oração. Gente, a oração equilibra tudo. Leitura da palavra. A leitura da palavra nos mantém no lugar certo e debaixo do senhorio do único que deve reinar sobre a nossa vida, que é Deus. Serviço à comunidade também nos mantém equilibrado. Tudo isso nos ajuda a manter o foco no eterno, em vez de sermos seduzidos pelas ofertas temporárias do mundo. O quarto aspecto importante nesta reflexão é a impossibilidade de servir a dois senhores. Sim, a impossibilidade de servir a dois senhores. Teologicamente falando, o versículo afirma uma verdade absoluta.
Não é possível dividir a lealdade entre Deus e Mamon, que representa as riquezas. Não é possível. Jesus não dá espaço para neutralidade ou meio termo. Essa declaração é radical porque desafia a noção comum de que é possível equilibrar a busca por riqueza com a devoção a Deus. Vou repetir. Não é pecado você querer prosperar, você querer crescer, você querer ampliar o seu patrimônio. Aonde é que está o pecado? É quando você não ora mais, não lê mais a palavra, não tem mais vida devocional, esqueceu da família, tudo em nome da busca de ficar rico. Ou seja, a riqueza, o dinheiro se tornou o seu ídolo. Jesus expõe que tal equilíbrio é uma ilusão quando pensa que é possível fazer isso sem se prejudicar, pois o coração humano não pode sustentar duas lealdades opostas. Isso levanta a questão da prioridade na vida do crente. O que realmente governa o nosso coração? O que realmente governa o nosso coração? Eu conheço pessoas que idolatram de tal forma o que se tem, o dinheiro, a prosperidade, que comprometem tudo em nome do ganhar mais ou de manter aquilo que se tem. Compromete sua saúde física, sua saúde moral, a sua integridade, sua relação com Deus. Somos chamados a fazer um inventário de nossas vidas para identificar onde estamos tentando equilibrar o serviço a Deus com o serviço a outros senhores. A prática aqui é escolher deliberadamente colocar Deus em primeiro lugar em cada decisão. Nós precisamos colocar Deus em primeiro lugar no nosso casamento, Deus em primeiro lugar na nossa família, Deus em primeiro lugar no nosso negócio, Deus em primeiro lugar em tudo na nossa vida. Isso pode significar dizer não a oportunidades que comprometam a nossa devoção a Ele ou reestruturar nossa agenda para garantir que Deus tenha a primazia. Estabelecer prioridades claras como um tempo devocional diário pode ser um bom começo. Eu tenho um amigo, ele é muito próspero. Sim, ele é muito próspero. Eu diria, ele é um multimilionário. Só que ele pratica algo que eu acho incrível. Todos os dias ele ora 2 horas. Ele tem um tempo a sós com Deus todos os dias 2 horas. Todos os dias 2 horas. Isso o mantém focado em Deus. Deus no centro. O quinto ponto que eu quero refletir com você, o conceito de amor e ódio na cultura judaica. Na cultura judaica, as palavras amor e ódio frequentemente expressavam escolhas e preferências fortes, mais do que emoções. Jesus usa esses termos para descrever a intensidade da escolha entre Deus e Mamon. Odiar e amar aqui não são apenas sentimentos, mas decisões sobre a direção de nossa vida. O amor a um Senhor implica serviço dedicado, enquanto o ódio ao outro implica em rejeição e desprezo. Jesus está chamando seus ouvintes a uma decisão clara e inequívoca. Gente, devemos avaliar nossas prioridades sempre. Todos os dias nós precisamos fazer uma viagem para dentro do nosso próprio coração para avaliar nossas prioridades. Estamos mais preocupados em acumular riqueza ou em aprofundar nosso relacionamento com Deus? Amar a Deus significa servi-lo de forma dedicada e total, enquanto odiar Mamon implica rejeitar a tentação de viver para o materialismo. A prática seria redefinir nossas prioridades, talvez começando com uma maior generosidade em nossas finanças, ou oferecendo mais tempo ao serviço comunitário, refletindo nosso compromisso com Deus. Tudo isso, gente, contribui para que a gente mantenha Deus no centro e haja um equilíbrio entre a busca de prosperidade, buscar prosperar, crescer e avançar, sem abrir mão
de Deus como nosso Senhor, nossa família como prioridade. O sexto ponto que eu quero refletir com vocês é implicações práticas. Quem é o seu Senhor? Quem é o meu Senhor? Quem é o nosso Senhor? A pergunta prática que surge desse texto é: quem é o nosso verdadeiro Senhor? Se Deus é o nosso Senhor, nossa vida refletirá essa lealdade em nossas prioridades, decisões e no uso de nossos recursos. Por outro lado, se Mamon é o nosso Senhor, nossa vida será marcada por ganância, ansiedade e uma busca incessante por mais. Essa escolha afeta todas as áreas da vida, desde o trabalho até os relacionamentos, e define o tipo de legado que deixaremos. Qual é o legado que eu quero deixar para a Letícia, para o Douglas, para o Pedro? Qual é o legado que eu quero deixar para os meus netos? Devemos fazer uma reflexão sincera sobre quem ou o que governa nossas vidas. Se Deus é o nosso Senhor, isso deve ser visível em como usamos nosso tempo, em como usamos o nosso dinheiro, em como usamos a nossa energia. Como você usa o seu tempo, como você usa o seu dinheiro, como você usa a sua energia, revela se Deus realmente é o seu Senhor. Uma aplicação prática pode ser uma revisão regular de nossas metas e realizações, perguntando: essas escolhas que eu estou fazendo refletem um coração devotado a Deus ou a Mamon? Implementar uma prática regular de meditação ou devocional pode ajudar a realinhar essa nossa vida com Deus. O sétimo ponto que eu quero considerar com você, preste atenção, porque isso aqui é muito importante, o sétimo ponto. Mas antes, eu preciso que você se inscreva no meu canal. Deixa eu parar um pouquinho aqui, dá licença. Você precisa se inscrever no meu canal. Você não se inscreveu ainda? Por quê? Clica aqui embaixo, não te custa nada, além de 10, 15 segundos. Clica aqui embaixo, ativa o sininho, clica na palavra todos. Ótimo. Agora você entrou na nossa família. Agora você faz parte desse exército. Já fez? Clica aqui, inscreva-se, ativa o sininho e clica na palavra todos. Aí para fechar, você dá aí um like, né? Tem um dedinho assim, dá um like aí. Fez isso? Ótimo. Sétimo e último ponto. A promessa do reino e a plena satisfação em Deus. A promessa do reino e a plena satisfação em Deus. Finalmente, Jesus nos convida a confiar plenamente em Deus como nosso provedor e a buscar em primeiro lugar o seu reino. Mateus 6:33. O verdadeiro serviço a Deus não é pesado, gente. O verdadeiro serviço a Deus não é pesado, pois é acompanhado pela promessa de provisão e paz. Servir a Deus traz uma satisfação que as riquezas materiais nunca podem oferecer. A devoção a Deus nos liberta da escravidão ao materialismo e nos coloca em uma relação de confiança e amor com o nosso Deus. A verdadeira paz e satisfação vem de servir a Deus, não das riquezas deste mundo. A aplicação prática aqui é aprender a confiar em Deus para nossas necessidades diárias e viver com gratidão, independente de nossa situação financeira. Podemos cultivar essa confiança através da prática da gratidão, reconhecendo diariamente as provisões e as bênçãos de Deus e buscando formas de viver mais simplesmente focando no que é essencial para a nossa vida espiritual. Então, preste atenção. Mateus 6:24, quando Jesus disse que não podemos servir a dois senhores, está nos confrontando de certa forma, com uma pergunta: onde está a nossa lealdade? Onde está a nossa lealdade? Jesus nos desafia a escolher servir a Deus com todo o nosso coração, reconhecendo que só Ele pode nos satisfazer plenamente. Que possamos refletir sobre este assunto
avaliando nossas vidas e realinhando nossas prioridades para viver sob o senhorio exclusivo de Deus. Agora, presta atenção. Vou dizer novamente. Esse texto não diz que é pecado, que é proibido, que você não pode almejar crescer, almejar avançar, almejar a progredir, almejar conquistar mais. Esse texto está falando quando o dinheiro deixa de ser servo e passa a ser o seu senhor. Esse texto está falando quando você começa a inverter a ordem das prioridades e em nome de ter mais, de conquistar mais, de ficar mais rico, você vai sacrificando tudo, inclusive sua relação com Deus. Tudo aquilo que me afasta de Deus é pecado. Tudo aquilo que me distancia de Deus é pecado. Eu gostaria que você pensasse nisso. Agora, eu quero orar, como eu sempre faço, com base em tudo aquilo que eu ministrei para você, eu quero então orar. Clamar ao Senhor para que o nosso coração sempre seja orientado por Deus e a sua palavra. Vamos orar? Mas antes, eu quero que você coloque um pedido de oração aqui. Coloca aqui um pedido de oração que você nunca fez ou que você precisa fazer novamente. Coloca o nome de alguém para o qual você quer que a gente ore. Eu gostaria de orar hoje por alguns nomes, tá? De pessoas que nos acompanham aqui no YouTube e eu quero clamar ao Senhor por alguns nomes, porque eu acredito, gente, no poder da oração da fé. Eu quero orar. Tem muitas pessoas que colocaram aqui, ó, tá? O seu nome e o nome de outros, ó. A Joana Dark. Eu vou orar por você, Joana Dark. Tá? A Lídia Martins. Também eu quero orar pela Lídia Martins. O Valmir, quero orar. Vamos orar? Quero orar. Já coloca o seu nome aqui, coloca o seu pedido de oração, coloca o nome de alguém. Vamos orar agora. Vamos orar. Pai, eu quero colocar aqui a Joana Dark Santos. O Senhor conhece a Joana melhor do que nós conhecemos e sabe do que ela precisa, Senhor. Eu quero colocar diante do Senhor a Lídia Martins, que me acompanha, está aqui declarando que o céu não está em crise. Eu quero rogar tua bênção sobre a casa dela, a vida dela, a família dela, a saúde dela. O Valmir, Senhor, que o Valmir continue crescendo na graça e no conhecimento do Senhor. A Kelly Gama, que a tua boa mão esteja sobre ela e que ela nunca erre o caminho que o Senhor trilhou para a vida dela. Pai, eu quero orar pela Rosinei Santos. Que a tua bênção esteja sobre essa querida, a Janete Barbosa, Senhor, que tem nos acompanhado e que pede oração pelo Márcio, para que o Senhor liberte o Márcio, aonde quer que o Márcio esteja, Senhor. Toca nele, liberta ele, cura ele, restaura ele. Eu oro também pela Maria de Lourdes, Pai. A Maria de Lourdes que está aqui com a gente sempre e que é muito grata a tudo que o Senhor está fazendo, já fez por ela. Senhor, eu quero orar pela Maria de Lourdes. Eu oro pelo Rony dos Santos Freitas, este querido que também nos acompanha nas orações, aonde quer que ele esteja, que a sua casa seja alcançada, que a sua vida seja alcançada, que o seu amor o alcance. Eu oro, Senhor, também pela Josi Bonfim, que está orando por uma porta de emprego para o seu filho mais velho. Que nos próximos dias ela possa contar aqui um grande testemunho. Agora eu ministro a tua bênção sobre esta mulher, este homem, este casal, esta família que está conosco e por todos os pedidos de oração aqui. Senhor, que cada um tenha uma resposta da tua parte. No nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe você, sua casa, sua família. Não saia sem dar o seu like, não saia sem enviar para 5 pessoas que você quer muito bem o link desta mensagem. E não deixe de me acompanhar nas redes sociais, tá? Deus abençoe você. O céu não está em crise, Deus está no controle, nós cremos em milagres e a nossa família está debaixo da graça de Deus. Não perca por nada nossa próxima reflexão.